I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para você, meu amigo ligado, está começando mais um Placar Eletrônico. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB. Hoje é dia 11 de junho de 2018 e esses são os destaques de hoje. Aliás, destaques dessa semana que temos Copa do Mundo. A Copa do Mundo da Rússia 2018 está começando. O Palmeiras empatou com o Lanterna. Que vexame, eu quero ver o que o Flávio Bagnoli vai falar do Palmeiras hoje. Vai ter até música fúnebre aqui. O Tricolor venceu fora de casa 1-0. Nenê, mais uma vez garantindo a vitória tricolor. O Corinthians só empatou com o Vitória em casa. Vamos lá, Corinthians. E o Peixe perdeu. Que coisa, Santos Jair Ventura precisa tomar juízo. Esses são os destaques de hoje do Placar Eletrônico que está só começando. E que semana extraordinária, meus comentários. Que semana. Olha, essa semana nós temos Copa do Mundo. Copa do Mundo. Sábado tem 4 jogos. Eu vou acordar às 6h30 da manhã e vou dormir 10 horas da noite. Você imagina a minha esposa. O que a gente vai fazer? Vamos dar cartão para elas irem para o shopping e vamos assistir a Copa do Mundo. Temos Dia dos Namorados. Onde será que o Flávio vai passar o Dia dos Namorados? E festa junina. Semana que vem, Placar Eletrônico estará aqui todo ele de caipira, festa junina. O senhor vai estar de caipira aqui, vai ser Nho Flávio, Nho Alê. Tudo bem com o senhor? Que alegria. Bem, alegria, feliz demais. Eu imagino sua alegria de ter visto o jogo do Palmeiras, quanto o senhor deve estar satisfeito com o Roger Machado, né? Sem tristeza, por favor, seu destaque em 30 segundos, alegre e feliz. Não começa com pressão. Não desabafa, Sem não pressão. desabafa, não é Sem hora de pressão. desabafar. Desabafar é no segundo Sem bloco. pressão. Primeiro, obrigado pessoal de casa que nos assiste. É um prazer aqui a gente saber que vocês nos apoiam e sempre dispensam o tempo de vocês para nos assistir. Ale, brigadão, prazer de você estar aqui. O Ale estava meio sumido, a gente sente falta. Monteiro e Moselli estão em casa também nos assistindo, vocês fazem falta aqui. Bom, vou falar do nosso amigo Roger Machado, né? Ô Roger, já que a diretoria do Palmeiras é omissa, o presidente do Palmeiras é um banana, O senhor não está chamando o presidente eles do não Palmeiras vão de banana. mandar você embora, porque um resultado como o de quarta-feira contra o Grêmio mascara a sua incompetência e o senhor vai se mantendo aí. Faz um favor, pega o boné e vai embora. O seu time não tem ambição, eu tenho falado aqui sempre. O Palmeiras é um time sem ambição. Conseguiu tomar 2 gols de um time que fez 4... Até o jogo contra o Palmeiras tinha 4 gols no campeonato inteiro. O Palmeiras conseguiu tomar 2 gols. Conseguiu jogar 2 pontos no lixo, ganhando de 2-0 do Lanterna do campeonato. Porque o senhor escala mal, porque o senhor mexe mal. Colocar o Jean de volante, isso não existe no Palmeiras há mais de ano. Desde a época do Cuca já sabe que não dá para fazer isso. E o senhor mexe mal e escala mal.
Pega o boné e vai embora. Deixa o Palmeiras em paz e vai afundar outro time. Tá aí o destaque ou desabafo, eu não sei mais o que eu vou falar, mas acho que é mais desabafo do que destaque de Flávio Bagnoli. O senhor gosta de festa junina? Eu gosto. Gosta? Gosto. Gosta? Gosto. Dança quadrilha, é o noivo da quadrilha? Faço tudo. Barraca do beijo? Tudo. Tudo. Não, barraca do beijo. Não? Barraca do beijo. O senhor tá querendo arrumar confusão pra mim. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli, desabafando sobre o Palestra. Tá aqui nosso capitão, Ale Botelho, que alegria te ver. Esta é a parte feliz da bancada com o tricolor, meu amor Ale. Os telespectadores querem, porque aqui é uma panela de Palmeiras, Corinthians, com Moselli, Flávio Monteiro. E aqui vem a bancada tricolor falar de coisa feliz, de coisa alegre. Seu destaque, Ale, para os nossos telespectadores. Murilão, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Flavião, uma honra estar aqui com você. Valeu, cara. Pessoal de casa, muito obrigado por nos acompanhar. Bom, logicamente o destaque aqui vai para o São Paulo, né? O São Paulo com um excelente resultado, se mantendo aí entre os 4 do Campeonato Brasileiro, um resultado interessante fora de casa. Há muito tempo o São Paulo não ganhava, quase mais de 25 anos o São Paulo não ganhava do Atlético Paranaense no campo do Atlético Paranaense. Mas o meu destaque vai para a Nenê dependência do São Paulo, né? O São Paulo é um com o Nenê, é outro sem o Nenê. É um jogador de 36 anos, é um jogador que dispensa comentários com referência à sua parte técnica, ao talento que ele tem, mas sem dúvida nenhuma é preocupante, né? O São Paulo ser dependente de um jogador de 36 anos que em algum momento a parte física vai falar mais alto e aí a gente tem que saber como o São Paulo vai reagir. Mas acho que é uma parte positiva, o São Paulo tem uma cara hoje, tem um jeito de jogar com o Aguirre, conseguiu arrumar o seu meio campo, conseguiu arrumar a sua defesa, tem logicamente pontos a serem melhorados aí, mas acho que é um ponto positivo e o torcedor do São Paulo começa a olhar até o final do ano, diferente do que vinha vendo nos últimos campeonatos, onde o São Paulo estava já nesse momento brigando para não estar entre os 4 últimos. Tá aí o destaque do tricolor que está em terceiro. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Você vê aí na sua tela a classificação. O Flamengo tem 26 pontos. Que alegria. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu adoro o Flamengo. O Atlético Mineiro e São Paulo com 20 pontos. Depois Grêmio fecha o G4 com 19. Olha, Grêmio e Inter com 19 pontos, hein? Que maravilha o Grenal aqui. Palmeiras 18 em sexto lugar. Sport Recife 18 também. Depois seguimos Cruzeiro com 17. O Corinthians está em nono lugar com 16 pontos. O Vasco tem 15. Depois temos Fluminense e Botafogo com 14 pontos. América Mineiro 13. Chapecoense 13. Vitória 12. Santos 10. E Santos, abriu o olho, Jair Ventura. E aí a zona de rebaixamento, Atlético Paranaense 9, Bahia 9, Paraná 9, parece que combinaram, né? Os 3 com 9 pontos e o Ceará está na lanterna do campeonato com 5 pontos. Primeira pergunta a vocês, é uma surpresa o Atlético Mineiro e São Paulo estarem em segundo e terceiro lugar com 20 pontos, Flávio? É uma surpresa. O São Paulo, embora o São Paulo esteja muito mais organizado, nós vamos falar mais aprofundado de São Paulo quando formos falar do jogo específico contra o Atlético Paranaense, eu acho uma surpresa sim. Eu jamais imaginei, do jeito que o São Paulo vinha se montando, que o São Paulo ia ficar brigando para não cair como vinha nos últimos tempos. Mas eu também não achei que o São Paulo ia estar brigando em cima, em segundo lugar. Achei que o São Paulo estaria, nesse momento, numa posição um pouco mais intermediária na tabela, assim como o Atlético Mineiro. É uma surpresa sim, uma surpresa positiva, porque são mais clubes brigando, que vai dar uma cara de mais disputa, de mais emoção para o campeonato. Eu acho bacana que os grandes clubes se fortaleçam, eu acho que isso só engrandece o campeonato e valoriza um possível campeão, que pode ser qualquer um deles. Ale, Roger Guedes com 8 gols e Ricardo Oliveira com 6. É uma surpresa gigantesca para o campeonato? Para mim, o Roger Guedes, sim. Né? O Roger Guedes é um jogador muito contestável, tecnicamente. Né? O período que ele teve no Palmeiras era um jogador super contestável. Quando foi para o Atlético, foi sendo um ponto de interrogação gigantesco. Para mim, pessoalmente, é uma surpresa o que ele vem apresentando no Atlético Mineiro. O Ricardo Oliveira não, né? O Ricardo Oliveira a gente já sabe da qualidade dele, o que ele fez no Santos. Claramente é um jogador também que já tem uma idade bem avançada, a gente sabe que é um jogador que talvez não renda mais do que alguns outros atacantes de outros clubes podem render pela parte física,
Mas é um jogador, Murilo, extremamente inteligente, né? Na forma de jogar. Sem Sabe dúvida. compensar a falta de condicionamento físico que ele tem pela idade hoje com outras formas de jogar. Então, para mim não é uma surpresa o que ele vem apresentando no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como time, nesse momento, fazendo o que está fazendo, para mim é uma surpresa. É uma surpresa porque, apesar de ser um time que já nos últimos campeonatos vem apresentando um bom futebol, eu não achava que ele estaria já brigando aí entre as duas primeiras posições. Mas que, como o Flávio colocou, eu acho interessantíssimo isso, deixa o campeonato ainda mais rico pra gente, né? Sim, sem dúvida. Essas surpresas são interessantes pra gente saber o que vai acontecer. E aí, como a gente já vem falando, né, Murilo, o interessante é saber como essas equipes, São Paulo, Atlético Mineiro, vão se comportar na volta da Copa do Mundo. Todos, né? Essa parada da Copa vai ser providencial para todos. E mais uma pergunta. Flamengo, líder do campeonato, com 6 pontos de diferença. 6 pontos de diferença para o segundo lugar. Dos 11 jogos, 8 vitórias. E aí, Flávio? E esse Flamengo aí? Não é uma surpresa o Flamengo ser líder, porque no início do campeonato, todos, quando falávamos dos times que seriam candidatos ao título, o Flamengo sempre fez parte dessa lista. O que é um pouco mais de surpresa é a distância que o Flamengo conseguiu abrir do segundo colocado, e isso acontece muito mais pela oscilação dos outros e também por méritos e regularidade do Flamengo. Palmeiras perdeu pontos importantes, o Ceará foi um exemplo, Chapecoense em casa, o Grêmio também perdeu do Palmeiras em casa, embora seja um confronto direto, mas perdeu pontos contra o Atlético Paranaense, que está na zona do rebaixamento em casa. Então o Cruzeiro perdeu da Chapecoense na última rodada. Então assim, os clubes que eram favoritos estão oscilando e o Flamengo vem oscilando menos. Esse é o principal motivo do Flamengo ter conseguido abrir essa gordura na primeira colocação. Sensacional o Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O assunto agora é timão, porque o tempo urge. O Corinthians, que só empatou com Vitória, começou assim, né? Contra o Santos foi bem ruim o jogo, merecia até ter perdido, contra o Vitória está oscilando. Ale, e esse Corinthians aí, que está em 9º lugar com 16 pontos, como está o Corinthians hoje? Murilo, o Corinthians não vem apresentando um bom futebol, né? O técnico bastante contestável também, o que está acontecendo, é um técnico bastante novo, falta muita experiência a ele, mas o Corinthians, para mim, vem sofrendo a falta de bons jogadores, né? Perdeu aí o Fagner para a seleção, o Cássio, que tem uma figura importante no gol do Corinthians, o Jadson não vem jogando, o Cleison no ataque. Então são jogadores que faziam a diferença no time do Corinthians e quando estão fora, o Corinthians não consegue repor. Os jogadores que entram para substituir esses jogadores não conseguem repor com a qualidade que o Corinthians precisa. E o Corinthians vem sofrendo. E com a possível saída de alguns jogadores que já vem sendo ventiladas essas informações, o Corinthians tende a ter um segundo semestre bastante difícil. Flávio, essa parada para a Copa vai ser fundamental para o Corinthians poder seguir no segundo semestre. Quem sai, quem fica, quem não está jogando. Faça um diagnóstico aí do timão que precisa reagir. Na minha opinião, precisa de treinador. Eu acho que o Corinthians é uma incógnita, né? Porque vai ter a volta do Cássio e do Fagner, mas possivelmente terá a falta do Balbuena e do Rodriguinho, que devem estar saindo. Então, assim, o Corinthians não tem uma situação financeira confortável e não tem disponibilidade financeira para contratar grandes jogadores. Jogadores do nível mesmo que o Corinthians precisa. A saída do Balbuena vai render 4 milhões de euros, que é nada perto do quanto o Balbuena vale por conta de uma cláusula que foi uma exigência dele, do empresário dele, para renovar o contrato. Então o Corinthians é uma incógnita. Eu acho que o Corinthians vai se manter nessa situação atual para um pouquinho melhor com a volta do Ralf, do René Júnior, do Jadson, que são jogadores que estão ausentes. Eu acho que ele vai, e do Cleison, vai fortalecer um pouquinho. Agora, o restante, eu acho que vai ficar mais fraco. O Maicon também está saindo. E vai ser ótimo, né, para o Corinthians essa parada. Vai ser bom. Até para os Marlós ter um fôlego. Você acha, Lê, que é uma bucha para o Osmar Loss assumir o lugar do Carille diante de todos os resultados do Carille aí com 2 títulos paulistas, um brasileiro? É uma bucha para o Osmar Loss assumir o lugar do Carille? Sem dúvida, né, Murilo? Sem dúvida. É uma bucha gigantesca, né? E o Corinthians ainda, né? Não é um time qualquer, né? É o Corinthians, né? E como o Flávio colocou bem aí, com o histórico que o Corinthians vem das últimas conquistas, né? Então não é fácil, sem dúvida nenhuma não é fácil. Eu vendo uma entrevista do técnico, né? Do Osmar Loss, sim, ele mencionando da dificuldade que ele tem hoje
E que é algo que ele nunca tinha vivido. Porque ele sempre foi técnico de categorias de base, onde ele fala o seguinte, ele tinha a semana inteira para treinar o time e jogava no final de semana. Depois você trabalhava de novo outra semana. Hoje não, você tem jogos a cada 2 dias, a cada 3 dias, e daqui a pouco vai piorar quando voltar a Libertadores e tudo mais. E ele nunca viveu isso. Então, ele tem um período de adaptação ainda para essa nova realidade que ele tem. Não sei se o Corinthians, a torcida do Corinthians vai ter a paciência para dar esse período de adaptação a ele. Eu, particularmente, acho que não. Acho que na volta do Corinthians, se o Corinthians, nos 2 primeiros jogos, voltando da Copa, não fizer bons resultados, eu acho que a vida dele como técnico do Corinthians chega ao fim. Para mim, claramente, o Corinthians precisa de um treinador. Claramente. Não vai perguntar quem é o treinador, não sei. Mas o Corinthians precisa de um treinador. E quem vai embora, Flávio? Vai alguém embora depois da Copa ou não? O Balbuena já deu uma entrevista dizendo que... Se despediram praticamente. Né? Praticamente se despediu o Balbuena. Tem proposta de Portugal, parece que está bem encaminhado com o Sporting de Portugal. E o Rodriguinho também. Tem várias notícias aí, especulações, principalmente indo para a Arábia, talvez time do Carille. O Carille avisou quando saiu, avisou o Andrés que ia levar alguns. O Rodriguinho, talvez... Se perder o Rodriguinho e o Balbuena, aí eu acho que vai dar uma balançada, que são jogadores importantes. Só que aí vai ter a volta do Cássio e do Fagner, que na minha opinião são muito importantes. O Fagner é um cara muito importante. Um cara que tem uma boa saída de bola, tem uma chegada muito interessante na frente, marca bem, embora às vezes se exceda um pouco, mas eu acho que é um jogador importante. Até porque o Mantuan não tem a menor condição de jogar num time como o Corinthians. E o Corinthians pega o Bahia quarta-feira para fechar? Pega o Bahia fora de casa, o Bahia tá apertado. Tá. Tá lá embaixo, fez um grande jogo contra o Botafogo, 3-3. Né? O Jogão foi buscar o resultado 3 vezes. Tá na zona de rebaixamento, tá, Bahia, então. 9 pontos. O Corinthians vai ter uma parada bem indigesta na próxima rodada. Quanto vai ser Bahia? Eu adoro o Bahia. E Corinthians, Flávio? Eu acho que vai ser 1-1. 1-1? É. Ale, quanto vai ser Bahia e Corinthians quarta? Não sei se é quarta ou quinta esse jogo. Quanto vai ser? Acho que é quarta. Eu acho que o Corinthians ganha. O time do Bahia, nesse último jogo, como o Flávio colocou, se superou, buscou o resultado 3 vezes, saindo atrás no placar, conseguiu o empate, mas o time do Bahia é sofrível, né? Muito ruim. Muito ruim. Eu também acho que o Corinthians ganha de 2-1 e pelo menos termina essa etapa, que aí tem que fazer a reformulação. Na minha visão, tem que ter um treinador novo, porque vai ter tempo de treinar. E quando voltar, gente, olha, a vida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Flamengo, do Cruzeiro, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo, vai ser guerra nuclear. Vai ser até o fim do ano, domingo e quarta. Não, vai ser bem difícil. Você lembra daqueles WhatsApp que a gente sempre recebeu, né? Louco. Caiu fora de um, caiu fora de outro na mesma semana, sabe? Vai ser assim. Tem que tomar um cuidado gigantesco. Então, Corinthians abre o olho. Esta é a minha visão. Contrate um treinador que vá dar conta, vá ter pulso. E, obviamente, o Osmar Loss tem que ser mais preparado para o momento que ele vai viver no segundo semestre. Tá aí as notícias do Timão. Vamos falar do Tricolor também, que venceu fora. O Tricolor venceu fora de casa, gente. Está em 3º lugar do campeonato. Parabéns, São Paulo, Aguirre. O Flávio não acreditava no Aguirre, falou mal dele aqui no começo. Se não fosse o Moselli defendendo, né? Agora eu quero ver, senhor Flávio, as explicações. O Monteiro gosta do Aguirre. O senhor precisa pedir desculpa para o Aguirre. Pedir desculpa. O Moselli falou que ele foi técnico do Peñarol quando jogou com o Santos na final, que ele era o cara, entendeu? E aí, senhor Flávio? E aí? Fale de São Paulo e fale do Aguirre. O senhor quer o quê? Arrumar confusão? Não, eu quero que o senhor peça desculpa ao Aguirre, entendeu? E reconheça o grande trabalho que ele está fazendo. Eu não fiz nada pro Aguirre para pedir desculpa. Não, o senhor disse que não ia dar certo. O senhor disse que técnico estrangeiro não ia dar certo. O senhor falou isso. Não falei. Eu vou puxar o vídeo. Pode puxar. O São Paulo teve o Osório, fez um bom trabalho no São Paulo. Infelizmente foi embora, né? Estava fazendo um bom trabalho. Não tem nada a ver ser estrangeiro ou não. Está na seleção do México. O que eu quis dizer... Aliás, a seleção do México que está saindo muito à noite, hein? Vamos dar uma calma. Nossa senhora. Dá uma calmadinha. Tem Copa, gente. Dá uma calmadinha. Não, né? A seleção do México... Estava de folga. Vai virar favorita desse jeito. Fale do São Paulo, fale do Tricolor. Não mude de assunto. Só para te dar uma satisfação. O que eu quis dizer é que o problema no futebol brasileiro é que aqui
não se tem paciência para técnicos estrangeiros. Eles vêm com uma filosofia diferente do futebol brasileiro e demora para implementar. E aqui normalmente não se tem paciência. O Aguirre, como eu já falei em outros programas, ele conseguiu dar uma cara para o São Paulo, até porque o São Paulo era extremamente desorganizado nas mãos do Dorival Júnior, que na minha opinião é um técnico fraquíssimo, sofrível. Então ele conseguiu organizar o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo ainda tem dois problemas. O primeiro é que o Ale já falou, o São Paulo é muito dependente do Nenê, muito. E não é um jogador jovem, é um jogador que uma hora vai começar a acusar o golpe. Não vai suportar uma maratona tão grande até por conta da idade dele. Talento a gente sabe que ele tem. Agora, um outro problema de São Paulo que eu vejo é o seguinte, o São Paulo ele tem dificuldade em matar os jogos. Ele não mata os jogos. Contra o Atlético Paranaense, teve a chance de matar o jogo. Teve um momento que o Atlético Paranaense ficou em pânico. São Paulo podia ter feito o segundo gol e ficar tranquilo. O mesmo aconteceu no Allianz Parque contra o Palmeiras. São Paulo fez 1-0, o Palmeiras jogando muito mal. Teve a chance, o Palmeiras ofereceu vários contra-ataques, São Paulo não matou o jogo, depois perdeu. Então eu acho que o Aguirre tem que cuidar disso. Fazer o time não perder a intensidade para conseguir matar os jogos. São Paulo tem saído na frente, vem jogando bem, mas ainda oscila um pouco. Eu acho que é esse o trabalho que o Carille vai ter que fazer nessa parada. Não é o Carille, é o Aguirre. O Aguirre, desculpa. O senhor pega tanto no pé dele que muda até o nome. Desculpa, Para Aguirre. mim, Aguirre está fazendo um trabalho com o Excelente. material humano que o São Paulo tem, trabalho sensacional. Organizou a casa. O Everton trouxe um equilíbrio, pelo menos ali, de ser um jogador que enche o saco do outro time para o São Paulo, que foi uma contratação também pontual e que fez aí o São Paulo ter uma estabilidade no ataque. E aí, como que você vê essa contratação do Everton? Eu concordo com você, Murilo. Eu acho que o Everton foi uma excelente contratação que o São Paulo fez. O Everton jogando mais pela área esquerda do campo. Vinha dividindo bem essa parte da velocidade com o Marcos Guilherme, que jogava pela parte direita do campo. O Marcos Guilherme agora deixou o São Paulo. O Everton fica com esse papel isolado agora, de ter a velocidade, de puxar os contra-ataques do time do São Paulo. Mas o Everton, sem dúvida nenhuma, é uma contratação excelente, vem jogando bem, vem fazendo a diferença no ataque do São Paulo. Eu acho que o São Paulo também acertou muito bem o meio-campo do São Paulo. Um jogador que vinha sendo muito contestado pela torcida, eu mesmo colocando isso, é o Jusilei. O Jusilei não é um jogador de velocidade, o Jusilei não tem um passe muito bom, a gente sabe que o passe dele não é tão bom, mas ele conseguiu, jogando na cabeça da área ali, dar uma estabilidade defensiva para o São Paulo. Segurando um pouquinho, deixando os zagueiros, que o São Paulo também acertou com o Anderson Martins e com o Bruno Alves, acertou muito bem ali a zaga. Então eu acho que o Jusilei está fazendo um papel importante, com a entrada do Hudson, que tem uma saída de bola melhor e um passe melhor também, o Aguirre conseguiu achar esse meio campo, essa defesa ideal para o São Paulo. Concordo. Eu acho que o problema principal é quando você perde uma dessas peças, seja por cartão ou por contusão. Quem entra não consegue manter a mesma regularidade do São Paulo. E o último ponto do São Paulo, que aí eu acho que é uma pena, uma parte negativa, é o Lucas Fernandes. Eu vinha falando desse menino, eu acho que ele tem um futuro excelente, eu acho ele muito bom, bate com as duas pernas, tem personalidade, mas não tem aproveitado as oportunidades que ele tem de entrar quando entra ou no lugar do Nenê, ou complementando o meio campo depois que o Nenê já cai um pouquinho a parte física. Era uma oportunidade que ele tinha de tomar isso e falar, não, eu posso ser titular, eu posso jogar na meia aqui junto com o Nenê, armando o time. Ele se esconde. Ele entra e ele se esconde um pouco do jogo. Ele não aparece, ou quando aparece toca de lado, toca para trás, não tenta uma jogada. Eu acho que esse é um jogador que o papel aí, principalmente do Raí, do Ricardo Rocha, que em teoria deveriam fazer esse papel, deveriam chegar nesse menino e falar, você está tendo as oportunidades, aproveita as oportunidades, porque eu acho que condição técnica ele tem bastante. Agora, Sim. se ele não aproveitar isso, daqui a pouco ele vai embora do São Paulo. Eu acho que o Hudson dá um equilíbrio que estava dando no Cruzeiro ano passado, para o meio de campo do São Paulo, muito bom. E Ale, por que a torcida do São Paulo pega tanto no pé do Araruna? É uma boa pergunta, né? A torcida do São Paulo, ela tem essa particularidade, né? Ela escolhe um jogador algumas vezes e aquele jogador, não importa se você joga bem ou não, isso aconteceu com o Kaká, quando lembra, o Kaká foi embora do São Paulo pelas portas do fundo. Verdade. É uma coisa absurda. O Araruna é isso. Ele fez algumas partidas no começo, não tão boas, até porque não se definia se ele era meia, se ele era lateral, com o Dorival. Sim. O Dorival não sabia onde colocava ele. E a torcida pegou, e tem esse ranço dele. E não é um jogador, né, Murilo, que define. Ele não é um jogador que vai decidir o jogo, vai definir, ele vai complementar ali.
Então eu acho a Ele vida é um dele operário. é um operário, mas vem jogando bem. Sim. O jogo de sábado do São Paulo, ele jogou muito bem. Jogou bem. Jogou muito bem. Também achei que ele o jogou papel bem. dele. E o Nenê faz gol toda hora, né? É impressionante. Mesmo batendo mal, Ele né? bate Os dois mal, últimos a bola pênaltis bateu entra. mal, mas a bola E ele entra. assumiu, você viu? Assumiu. Falou, bati mal de novo. É. Ele é. Mas tá dando sorte, ele é um baita inclusive, né? jogador. E Tá no momento bom, né? São Paulo que tem 20 pontos, está em terceiro lugar. Pega o Vitória terça-feira. Pega o Vitória Morumbi. no Morumbi. Terça-feira. Terça-feira. Quanto vai ser, Ale, São Paulo e Vitória? Eu acho que vai ser 5-0 pro São Paulo. Nossa, o Essa é a minha Chiculano. opinião, com 3 gols de Nenê que vou escalar no meu cartola. Eu concordo com o Flávio, o São Paulo tem dificuldade de matar o jogo. O São Paulo não tem, nenhum jogo do São Paulo foi com placar elástico. Então eu acho que o São Paulo ganha aí de 2-0. 2-0 São Paulo, que vai terminar no mínimo em terceiro lugar, né? Com 2-0. E aí, Flávio? Eu acho que o São Paulo vai ganhar de 3-1 esse jogo. 3-1? É. Nenê faz gol de novo? Faz. Você vai escalar ele no cartola? Não conto. Você tá mais de 100 pontos atrás de mim, Murilo. Eu não vou te contar o meu segredo. Ah, o senhor tem segredinho? Tenho, lógico. Tem segredinho? Por isso que eu tô 100 pontos na sua frente. Parabéns ao São Paulo pela campanha que vem fazendo. Como a gente dizia aqui, o Aguirre foi contratado, não sabiam se acreditavam ou não, e está aí fazendo uma grande campanha no São Paulo, que está em terceiro lugar e tem tudo aí, né? Buscar um G4 ou até, vamos ver como é que vai ser a campanha, porque o São Paulo tem a facilidade que não tem Copa do Brasil e não tem Libertadores. Talvez tenha um pouco da Sul-Americana, mas pode ter mais facilidade do que os outros. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco Palmeiras, para a alegria de Flávio Bagnoli, Santos e tudo sobre a Copa do Mundo. Brasil chegou na Rússia. Fique agora com Polo Air. Eu estou usando Polo Air aqui, ó. Polo Air, Dia dos Namorados, vai na Polo Air, vai na Polo Air. O comercial mais bonito do Brasil. Até já. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. E vocês não sabem o que acontece no intervalo aqui, se souber. Entrou um pica-pau no estúdio, gente. Tinha um pica-pau no estúdio e o Flávio não para de dar risada. O senhor se recomponha, não tem condições de fazer o programa com o senhor. Mas quem realmente faz aqui o programa acontecer, o Brasil acontecer, é a LPM. Um abraço para você, Tico. E se você quiser quer tecnologia para a tua empresa, liga na LPM. Lá eles vão te dar tudo. Você quer uma internet diferenciada, você quer tecnologia, você quer saber como é que cadastra os seus clientes ali para você ter um banco de dados. LPM é a empresa. E um abraço para o Tico, que é tricolor. Tricolor, tá feliz, hein, Tico? Tá feliz, um abraço para você. E depois manda a galera aí, que time que eles torcem, que nós vamos mandar um abraço para todos. LPM é essa empresa certa, que faz o Brasil dar certo.
Vamos falar do Palmeiras, né? Fazer o quê, né, Flávio? Coloca Gabriela, pede por favor uma música, né? Uma música assim, triste, enquanto o Flávio desabafa. Fala um pouco menos de Roger Machado. Não fica tão bravo com ele. Não fica tão bravo com o Roger. Essa semana aqui, Flávio, tem Dia dos Namorados amanhã, romântico, tem festa junina, tem Copa. Olha que mês de junho recheado. O senhor não fica tão bravo com o Roger? Por favor, Gabriel, solta uma música aí pra ele agora. Desabafa. Os palestrinos de Jundiaí querem te ouvir, querem dar um abraço em você de solidariedade. Não é perseguição, Murilo. É a realidade. Mas ele ganhou do São Paulo e do Grêmio. Não tem problema, mas é o seguinte. O maior problema é a postura do time. É a postura. Essas vitórias, como a do São Paulo e como a do Grêmio, mascaram a incompetência dele e ele vai se mantendo aí. Esse é um problema. Eu disse aqui em programas passados, até quando o Palmeiras ganhou, em vitórias do Palmeiras, que o Palmeiras é um time sem ambição. É um time que não tem tesão de ganhar. Tem exceções? Tem. O jogo contra o Grêmio foi uma exceção. Mas assim, a maioria das vezes é assim. O Palmeiras ganhava de 2-0 do lanterna do campeonato. O Ceará tinha feito 4 gols durante o campeonato inteiro, conseguiu fazer 2 gols no Palmeiras. Então o Palmeiras, ele abre a vantagem e fica tocando bolinha atrás, fica esperando o tempo passar, quando na verdade tem que continuar acelerando, o tempo todo acelerando, para garantir as vitórias, garantir a pontuação, que no final do campeonato faz falta. E no jogo contra o Ceará, o Palmeiras fez exatamente isso. Outra coisa, escala mal. O Jean de volante, desde a época do Cuca, já se sabe que ele não tem condições. Na lateral, já tem que pensar muito se vai colocar o Jean. Hoje no Palmeiras não tem lugar, porque para mim o Mike e o Marcos Rocha jogam mais que o Jean de lateral hoje. Por que o Moisés estava no banco? Então, é uma pergunta que eu faço. Ok, talvez o Moisés tivesse algum problema, não pudesse jogar o tempo todo, o que eu não acredito. E se o Moisés pudesse jogar só meio tempo, que entrasse jogando. Entendeu? Outra coisa, você olha para o banco do Palmeiras no ataque, tem o Papagaio e o Daverson. Vai trocar também por quem? Pois o menino, o Arthur, acho que a chuteira dele estava com sapatilha de balé. Ele passou o jogo inteirinho escorregando. 2 bolas dentro da área para ele fazer o gol, ele escorrega, cai de cabeça. Quem que escolhe a chuteira pro cara jogar? Pelo amor de Deus, o time é morto porque é a cara do técnico. Aí ele vai na entrevista coletiva e diz que é para ter calma, que tá tudo bem. Tá tudo bem para quem, seu Roger? O senhor é o técnico do Palmeiras, que investiu milhões para te dar um time de qualidade e você não consegue, cara. É só lampejos, só lampejos. Não tem consistência. É um jogo excelente e vexame, vexame, vexame. O Campeonato Brasileiro é longo, ok. Agora eu quero ver no mata-mata. Igual o senhor fez na final do Campeonato Paulista. Quando foi para valer, o seu time afinou e perdeu o título. Pro Corinthians dentro de casa, jogando pelo empate. Agora vai vir Copa do Brasil e Libertadores. É só guerra. Eu quero ver como é que vai ser. O senhor precisa falar um pouco mais com a razão aqui no Não, teu eu coração. tô falando com a razão, sim. O senhor precisa falar um pouco falando mais com a razão razão, do teu coração. Esse teu coração verde e branco, ele não está cabendo aí dentro do senhor. Por favor. Não, eu tô falando a verdade. Mais. Pega o boné, Roger. Ale, você que é a parte mais equilibrada do programa, entendeu? A parte mais centrada do programa. Que fase que tá o programa, Ale é a parte mais equilibrada. Exato. Nosso capitão. Eu tô mal demais. Fale do Palmeiras. Você acha que o Roger tem tanta culpa assim como o Flávio fala ou não? Eu também já venho falando em alguns programas, Murilo, quando eu participo, que para mim o Roger é um técnico limitado. Não é um técnico para assumir o plantel do Palmeiras com tamanho estrelas que o Palmeiras tem. As substituições normalmente que ele faz é de 6 para meia dúzia. Ele tira um lateral para um lateral, ele tira um meia para um meia, tira um atacante para um atacante. O Palmeiras, algumas vezes, assim como qualquer outra equipe, você precisa mudar o esquema de jogo, dependendo do jogo. Cada jogo você tem uma história, você tem que mudar. E ele não sabe fazer isso. Ele já não conseguia fazer isso no Grêmio. Ele sempre trocou 6 por meia dúzia. Sempre trocou 6 por meia dúzia. A pergunta que eu faço é, um técnico para estar num time do Palmeiras, com tamanhas estrelas que o Palmeiras tem, com o poder financeiro que o Palmeiras tem hoje, com o salário que ele tem, para fazer isso, será que ninguém na diretoria olha isso e fala, pera um pouquinho, a gente precisa de alguém um pouquinho melhor aí, precisa de alguém que faça alguma coisa diferente. A única pergunta que eu tenho aqui, vocês mencionaram o caso do Moisés, o porquê que o Moisés não jogou, enfim, essa parte toda. A impressão que eu tenho um pouco, o Lucas Lima,
A gente sabe que o Lucas Lima é um jogador preguiçoso, claramente. Ele é um jogador preguiçoso, porque quando ele quer jogar, ele sabe jogar bola. Isso é incontestável. Mas ele é um jogador preguiçoso. Apesar dele ter vindo praticamente de graça para o Palmeiras hoje tem uma despesa alta com ele, que ele tem um salário bastante alto. A pergunta que eu me faço é, qual é a pressão da diretoria no técnico para que ele jogue? Né? Isso que eu não sei. A gente sabe que equipe grande, todas as equipes grandes, têm essa pressão. A diretoria trabalha muito forte isso nos bastidores com o técnico. Eu não sei qual que é o poder que ele tem de colocar o Lucas Lima no banco ou não. O Moisés, nos últimos jogos, quando entra, muda o Palmeiras um pouco. Dá outra cara ao Palmeiras. O Moisés, que é um jogador que tem fome hoje. Ele quer jogar. Né? Ele quer jogar. Pelo tempo que ele ficou parado, por todos os problemas de contusão que ele teve, ele é um jogador que quer mostrar hoje. Então é hora do senhor Roger olhar e falar quem que vai jogar nessa meia aqui, porque o Lucas Lima, sinceramente, não dá para ele jogar hoje. Da forma como ele veio jogando, ele é um jogador a menos para o Palmeiras. O senhor não vai falar nada? Vai deixar ele falar assim? Não, eu acho que ele tem razão. O Lucas Lima não vem bem, tem que tirar. No jogo contra o Ceará, teve um agravante, que foi a suspensão simultânea do Felipe Melo e do Bruno Henrique, que é a base do meio de campo, que dá uma sustentação para o jogador que joga na meia conseguir desempenhar um papel... E aí que você estava dizendo, só uma pergunta, desculpa te interromper, mas aí não era hora de colocar o Thiago Santos, que já vem jogando, o Moisés, de que já segundo vem jogando, volante, o Johan e o Lucas Lima? Sim. Não colocar o Jean, Sim. improvisar, deixar o Moisés, a não ser que o Moisés estivesse com desgaste para estourar. Mas é Porque o exatamente Moisés isso que estoura eu venho rápido. falando. É isso que ele não consegue fazer, né? Ele não consegue fazer isso. A substituição que ele fez no fim do jogo estava 2-1 para o Palmeiras. Ele tirou o Johan, pôs o Mike. Isso não existe. O Palmeiras estava jogando contra o último colocado do campeonato, ganhando o jogo. Não existe fazer as substituições que ele faz. Ele só troca 6 por meia dúzia. E a única vez que ele não troca 6 por meia dúzia, ele faz essa bobagem igual ele fez nesse último jogo. E aí depois o Ceará empatou, não tinha força para reagir mais. Então assim, ele é muito fraco. Muito fraco. Eu não sei, Ale, se ele tem essa pressão para pôr o Lucas Lima, porque ele tem colocado o Lucas Lima no banco. Ontem, o Moisés, na verdade, ele desempenha esse papel de armar o time, mas ele não é um armador, o Moisés. O Moisés, ele é um segundo volante, assumido por ele mesmo. Ontem seria um jogo perfeito para ele jogar de segundo volante e dar liberdade para o Lucas Lima um pouquinho. Eu não tiro a razão de ter colocado o Lucas Lima ontem por conta do que eu disse aqui, da ausência do Felipe Melo e do Bruno Henrique. Então o meio-campo estava desfalcado. Mas, poxa, meu, é muito desorganizado. O time não tem ambição. Faz 2-0, fica atrasando bola do meio de campo pro goleiro. Fez isso 20 vezes no último jogo. É uma vergonha para um time como o Palmeiras. Bola no meio do campo, no círculo central, atrasa a bola pro goleiro. Fez isso 20 vezes. O que é isso, gente? Desabafou? Ridículo, é ridículo. Desabafou? Esse técnico está transformando o Palmeiras num time ridículo. Aí fala assim, ganhou muito, jogou muito com o Grêmio. Sim, jogou muito contra o Grêmio, mas são os lampejos. Como jogou bem no segundo tempo contra o São Paulo, mas no primeiro foi um desastre. E jogou bem no segundo tempo, ok. Então fica oscilando porque o time é bom. Uma hora vai jogar bem, mas não por mérito dele. Tá aí mérito o desabafo de Flávio Bagnoli e que legal ver o Lisca louco de técnico do Esse Ceará. cara é louco, hein? Sensacional. Esse cara é top. Sensacional. O cara é Ceará show. que é muito legal, né? Ver o Campeonato Brasileiro com o Ceará, com times assim, jogar no Castelão. Mas o Ceará com 5 pontos eu acho que vai pro vinagre. Não vai ter jeito. 33 mil pessoas ontem. Ale, Palmeiras e Flamengo no Allianz para fechar antes da Copa. Jogão, hein? Quanto vai ser? Para mim, empate 1-1. 1-1. Flávio? Eu acho que vai ser 2-0 pro Palmeiras. 2-0. Com tudo isso, o senhor acabou de desabafar do Roger Machado, aí o Palmeiras ganha de 2-0. 2-0. Entendi. Acho que o Palmeiras Tá vai bom. ganhar. Qual o problema? Nenhum problema, só perguntei sua opinião. Eu acho que vai ser 3-2 para o Palmeiras, vai ser um jogão de... Acho que o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora vai ser esse. E talvez a despedida do Vinícius Júnior, do Flamengo e do Felipe Viseu também. O assunto agora é o peixe. O Santos precisa tomar cuidado. O Santos precisa tomar juízo. Eu assisti ontem um pouquinho do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro do jogo do Santos. Meu Deus, Ale. E aí fale do peixe de Jair Ventura e esse Santos que perdeu em casa, tem 10 pontos, está da zona de rebaixamento e vai pegar o Fluminense agora para fechar
essa primeira fase antes da Copa. E aí, Ale? O Santos é preocupante, a torcida do Santos tem que ficar preocupada realmente, porque além da colocação na tabela do Santos e dos últimos resultados, perder em casa, enfim, toda essa situação, o Santos não vem apresentando um bom futebol. E claramente, a gente fala do Jair Ventura, logicamente ele é o comandante, é a pessoa que vai estar ali sempre mais em exposição, mas o Santos não tem jogadores, hein? Assistindo o jogo ontem, o Santos não tem um meia de ligação, né? Entrou o Léo Cittadini de novo, muito mal, não consegue fazer a ligação do meio com o ataque. O Renato... E o Sacha deve ter machucado, hein? O Sacha parece que machucou o tornozelo numa bola que ele pisou no pé do outro jogador, mas também não é esse meia, né? O Sacha não é um meia, é um meia atacante, joga um pouco mais na frente, não é o cara que vai fazer a ligação. E o Renato, né? Olhando o Renato ontem, parece que a idade realmente chegou, né? Agora, claramente, não consegue jogar, não consegue marcar, não consegue tocar, perdido em campo, claramente a condição física pegando bastante. Olha, Murilo... Mas, Ale, você não acha também, aproveitando que você está falando do Renato, o Santos joga com 3 jogadores no meio campo. E aí não dá para ele mesmo. O Renato é um cara que... O Santos está jogando com o Diego Pituca, o Renato e o Jean Mota. Aí tem o Sacha, o Rodrigo e o Gabriel e o Gabigol. Normalmente tem o Alisson, né? Isso, tudo bem, mas tá jogando com 3. Mas aí o Diego Pituca não joga com o Alisson, quando joga um, tudo joga bem, joga um, joga aí, outro. Exatamente, tá jogando com 3. Não dá pro Renato jogar com 3. É igual quando a gente fala do Palmeiras e o Lucas Lima. O Lucas Lima tem que ser o 4º homem, o Renato tem que ser o 4º homem também. Aí potencializa o futebol dele. O Santos não tem meio campo. O Santos não tem, é defesa. o que eu vim falando, o Santos não tem essa ligação, né? Não tem um jogador que faz essa ligação com o ataque. Fica um buraco ali no meio realmente, né? Fica aquele buraco ali que ninguém arma e fica aquela ligação direta, aquele jogo horrível. O Santos realmente, Murilo, o Santos tem que abrir os olhos, porque o histórico do Santos sair daqui para frente, olhando os jogos que o Santos tem na volta e com esse time e ainda com a possibilidade de perder jogadores, né? Quer dizer, o Rodrigo pode ser que saia, não sei agora, se no final do ano ou não, mas aí eu fico imaginando o jogador com a idade dele, já olhando Real Madrid, outros times que estão interessados nele, qual que é a cabeça do jogador também para jogar. Claro. Então o Santos é uma situação muito preocupante. Flávio, Jair Ventura tem que se preocupar mesmo, porque é o seguinte, o Bruno Henrique teve aquele problema na vista, que foi uma infelicidade tamanha, mas ele não volta do jeito que ele foi o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique era decisivaço mesmo. O Rodrigo é um menino de 17 anos, jogar toda a responsabilidade dele também não dá. O Jair Ventura precisa fechar esse time, Flávio. Ele precisa fechar a casinha. E o Santos vai disputar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí? Eu acho que assim, na minha opinião, eu acho que o Jair Ventura é um bom técnico. É um bom técnico. Embora ele seja jovem, mas ele é um bom técnico. O que acontece com o Santos, na minha opinião, o problema todo do Santos está no meio-campo. Todinho. Eu não acho a defesa do Santos ruim. O Santos, por exemplo, tem um goleiro, na minha opinião, excelente, que é o Vanderlei. Sim. Tem uma dupla de zaga razoável. Esse Lucas Veríssimo não é mau jogador. O David Braz é um cara... Lucas Veríssimo. Tudo bem. Mas você vê, a dupla de zaga do Santos não é uma grande dupla de zaga, mas também não é uma dupla de zaga que entrega tudo. O Santos tem bons laterais. O Vitor Ferraz e esse Dodô são bons laterais. Então, assim, o ataque do Santos, na minha opinião, também tem o Rodrigo, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique quando entra, tem o Sacha. Também são bons atacantes. O problema do Santos está no meio, porque não consegue articular o ataque e também não consegue proteger a defesa. Então, assim, o Santos precisa urgentemente fazer o que você está dizendo, Murilo. Sabe o que o Santos tem que fazer, o Jair Ventura? O que o Aguirre fez no São Paulo. Fecha a casinha, se preocupa primeiro em não tomar gols, entendeu? E aí, com os atacantes que o Santos tem, é possível num contra-ataque, numa bola bem enfiada por alguém, que também não tem quem enfia essa bola, mas pode puxar um contra-ataque, jogadores rápidos, e ganhar os jogos. O Corinthians fez isso no Carille, o Carille fez isso no Corinthians com sucesso, ganhou títulos. O Aguirre fez isso quando chegou no São Paulo, vê o São Paulo como tá. Então o Jair Ventura está precisando fazer isso. Fecha a casinha, joga explorando um contra-ataque, que você tem um bom ataque, é isso que o Santos vai fazer. Se não fizer isso, o Santos vai brigar para não cair esse campeonato. Quanto lamentavelmente. Vai ser Fluminense e Santos no Maracanã, quarta-feira? Eu acho que vai ser 2-1 pro Fluminense. 2-1 pro Fluminense? O Pedro vai fazer gol? Vai fazer 1. Você vai escalar ele no Cartola? Não posso falar porque senão eu não vou entregar o ouro para você. Ale, quanto vai ser Santos e Fluminense? 3-1 pro Fluminense. 3-1 pro Fluminense? Eu acho que vai ser 2-2 esse jogo e pelo menos o Santos
não termina e o Jair Ventura precisa abrir o olho mesmo. Eu quero ver a diretoria sustentar Jair Ventura durante a Copa do Mundo, que se o Santos perder esse jogo, o Bahia, que tem 9 pontos, o Paraná, que tem 9 pontos, o Atlético Paranaense, qualquer um que ganhar, o Santos já imaginou ficar 30 dias no rebaixamento? Isso é uma Pressão. pressão. Na volta. Um saco, né? 30 dias sem dormir. Agora, Murilo, só uma parte do jogo do Santos contra o Internacional, que arbitragem horrível, hein? Há tempo você não viu uma arbitragem tão ruim. Errou nos 2 pênaltis, pênalti que foi pro Santos não deu, errou cartão. Nossa, muito ruim essa arbitragem do Rio de Janeiro. Não foi nenhum dos dois. Péssimo. Nenhum dos dois pênaltis. Nenhum dos dois mais pênaltis. longe de ser pênalti. Agora, hein? uma outra Longe de ser coisa pênalti. também, né, que a gente tem que falar. 90% do tempo do jogo, o Inter foi muito superior ao Santos. Foi, sem dúvida. O Inter foi superior ao Santos. O primeiro tempo, o Inter criou muitas chances. Muitas. Embora tenha feito gol num pênalti que, na minha opinião, não foi. Vanderlei salvou o Santos mais uma vez. Mais uma vez. E Salvou, não. o pênalti do Santos também não foi em cima do Gabigol. Ele se jogou claramente. Depois teve um pênalti que foi, ele não deu. Então, assim... Que fase. Bem difícil. Bom, tá aí, falamos do Campeonato Brasileiro, de todos os times paulistas. O assunto agora é Copa do Mundo da Rússia 2018. Chegou a Copa, para alegria de nossas esposas. Chegou a Copa do Mundo, que delícia! A Copa do Mundo da Rússia vem aí, o Brasil fez mais um amistoso com a Áustria, venceu de 3-0. O Brasil que chegou ontem, a Rússia desceu lá do avião, todos os jogadores fizeram a foto oficial, que bacana. Ale, tá feliz com a Copa? Muitíssimo. A gente espera 4 anos para esse momento, né, Murilo? A gente gosta de futebol, né? É uma energia diferente, a gente sabe todos os problemas fora futebol que o nosso país tem, tudo que vem passando, mas isso é um alento pra gente, é um momento interessantíssimo pra gente, a gente gosta muito. São praticamente 1 mês e meio aí de muita alegria pra gente. Eu tô muito contente, muito entusiasmado e muito esperançoso que o Brasil vai levar essa Copa. Isso que eu ia perguntar. Brasil mandou 3-0 na Áustria, que não perdia 7 jogos. E mais uma vez ali o Neymar voltando a sua boa forma. Gol de Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. E aí, você gostou do jogo? O que você achou? Você acha que o Brasil está preparado para essa Copa? Gostei muito do jogo. A Áustria, apesar desse retrospecto que você acabou de falar, não é uma seleção para ser comparada com o Brasil, logicamente, mas é muito bonito ver o Brasil jogar do meio para frente, né? É muito bonito. Quando joga o William, Felipe Coutinho, o Firmino entrou super bem, o Gabriel Jesus, enquanto estava, jogou muito bem, o Neymar, sem comentários, né? O zagueirão tá até agora sentado esperando saber o que o Neymar vai fazer. Douglas Costa, enfim, né? Demais, né? O Brasil tá muito bem. O Marcelo jogando demais, né? Então eu tô com muita esperança do Brasil. Flávio, e aí? Brasil 3, Áustria 0. O que você achou do amistoso? O Brasil tá preparado para a Copa? Eu acho que tá. O Tite é um cara que não deixa a peteca cair, né? Então ele se preocupa com tudo. Eu acho que a Áustria, é óbvio, como o Ale disse, a Áustria não é um time para fazer frente ao Brasil, mas a Áustria ganhou da Alemanha no último amistoso. Aí falar, mas a Alemanha jogou sem 5 titulares, ok. Mas a Alemanha... Se o Moselli estivesse aqui, ele ia falar que a Alemanha jogou com o time C. Mas a Alemanha, mesmo sem 5 titulares, é a Alemanha. É difícil jogar. Os 5 reservas da Alemanha jogam em 90% das seleções do mundo. Né? Vê onde jogam esses 5 reservas que jogaram na Alemanha. Então a Áustria, na minha opinião, foi um amistoso válido. E eu acho que o placar 3-0 não significa que a Áustria é um time muito fraco. Eu acho que foi mérito do Brasil, como a Ale disse. O Brasil está muito encaixado. E eu acho que essa dúvida entre o Fernandinho e um meia, que o Tite está na cabeça, eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem mais que existir. Eu acho que tem que jogar esse quarteto na frente. Agora, óbvio, vai ter momento que talvez tenha que mudar de acordo com o posicionamento do adversário. Ok, tá, não, vamos colocar o Fernandinho, que é um cara que segura mais. Mas, na minha opinião, se o Tite estiver convicto, que eu acho que ele está, é esse quarteto. Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar. Eu acho que do meio para trás está ok também, os volantes tá minha única dúvida é na defesa, né? Ali eu ainda contesto um pouco, não sei, para mim o Marquinhos
pelo que ele vem jogando no PSG, para mim tinha que ser titular do Mas você acha que ele jogaria no lugar de quem? Do Thiago Silva ou do Miranda? do Thiago Silva. Thiago Silva. Você acha que deveria Pra jogar mim, Marquinhos e Miranda? Miranda e Marquinhos. Para mim, eu ficaria mais tranquilo com essa defesa. O Thiago Silva é um excelente jogador. Infelizmente, vem sendo rotulado e vai sempre ser rotulado pelo que aconteceu na última Copa aqui no Brasil. Joga muito bem, não tem uma liderança. Com a tarja ou sem a tarja de capitão, ele tem uma liderança nata no time. Mas hoje, no momento atual, para mim, a zaga seria Miranda e Marquinhos. E tem o Jeromel também. Eu acho que o Brasil está bem servido de Tá zagueiro. bem. Os 4 zagueiros, na minha opinião, são muito bons também. 21 jogos, 17 vitórias tem o Tite. Está preparado para disputar uma Copa? Ale, o que você acha dessa estreia do Tite em Copa do Mundo? O Brasil, eu acho que ele fez isso, inclusive, porque o jogo mais difícil do Brasil na primeira fase vai ser contra a Suíça, que é logo a estreia, né? Então o Brasil tem que estar preparado nesse momento. 21 jogos, 17 vitórias, 3 empates e só perdeu uma. Tá pronto o Tite para a Copa, Ale? Tá pronto, mais que pronto, né? O Tite é muito inteligente, né, Murilo? E como o Flávio colocou, a dúvida do Fernandinho ou não, isso logicamente não deve ser fácil, imagina a posição dele, quem ele vai colocar, que ele não vai, mas ele tem muito claro. E o Tite me deixa muito tranquilo o seguinte, dependendo do jogo, ele vai saber mexer na hora certa. Eu acho que ele está preparado e mais que isso, Murilo. O Tite, ele é uma pessoa, um treinador que vem se preparando ao longo do tempo para isso. Não caiu de paraquedas ali, não chegou de repente, vem se preparando para esse momento e é o grande momento dele. E aí, Flávio, tá pronto o Tite para a Copa? Tá pronto. Preparado? É aquilo que eu falei, o Tite não deixa a peteca cair. Ele é um cara ligado em tudo, um cara antenado em tudo. E ele já tem tudo pronto na cabeça. O Tite deve ter até o plano J. Tem o plano A, o B, o C, o D, até o J já deve estar na cabeça dele. Então, eu sei que tem seleções que são muito fortes. Tem a Alemanha, tem a França, a Argentina, Espanha fortíssima, Bélgica correndo por fora. Mas eu acho que o Brasil é um dos grandes favoritos a ganhar essa Copa. Até na entrevista dos jogadores a gente viu o dedo do Tite. Eles dão entrevista diferente do que davam antes. Não sei o resultado, mas estamos torcendo demais. Ale, vamos falar aqui, prognósticos. Quarta-feira, dia 14, quinta-feira, dia 14, abrimos a Copa Rússia e Arábia Saudita. Quanto vai ser esse jogo? Meu Deus, difícil, hein? 1-0 para a Rússia. 1-0 para a Rússia, Flávio? 2-0 para a Rússia. 2-0 Rússia? Rússia. 2-0. Sexta-feira, 9 da manhã, temos Egito e Uruguai. Quanto vai ser, Flávio? 1-1. 1-1, Ale? 3-0 para o Uruguai. 3-0 Uruguai, eu acho que vai ser 2-1 para o Uruguai. Depois, meio-dia, temos Marrocos e Irã. Que jogão, hein? Nossa. Marrocos e Irã. Quanto vai ser, Ale? 0-0. 0-0, Flávio? 0-0 esse time. Eu acho que vai ser 5-5 Marrocos e Irã. 0-0. Tô com a lei. Vocês são chatos, hein? 15 horas, Esse é o jogo. Portugal e Espanha. Sexta-feira, 15 horas, Portugal e Espanha. Quanto vai ser, Ale? 3-2 para a Espanha. 3-2? 2-0 para a Espanha. 2-0. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Depois, sábado, França e Austrália. Quanto vai ser, Flávio? França, 4-0. 4-0 França, 3-0 França. Ale, Argentina e Islândia. 5-1 para a Argentina. 5-1 para a Argentina. Eu acho que vai ser 3-0 para a Argentina. Peru e Dinamarca. Peru e Dinamarca. Ai, rapaz. 2-1 para Dinamarca. 2-1 para Dinamarca. Ale, Croácia e Nigéria. 3-1 para a Croácia. 3-1 para a Croácia. E prognóstico. Brasil, para mim, estreia com 3-1 na Suíça. Quanto vai ser Brasil e Suíça? Domingo? 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. 3-0 Brasil. Estamos encerrando o placar eletrônico, início de Copa. Flávio, você quer mandar um abraço para quem? Eu quero mandar um abraço para os meus filhos, Jean e a Júlia. Mandar um beijão para a Fran, que fez aniversário ontem. Parabéns, que Deus te ilumine e você tenha tudo de melhor na sua vida. Um abraço para o meu amigo Luiz Carlos, lá do Clube Irapuru. O pessoal lá do Irapuru assiste a gente aqui. Pessoal do Jundiaiense, do Reserva da Serra, os meus amigos lá de São Paulo da OPV, do Colégio Agostiniano. Um grande abraço para vocês, obrigado por nos assistir. Ale, quer mandar um abraço para quem? Agradecer mais uma vez o convite, Murilo, o pessoal que está nos assistindo. Um beijo especial para meus filhos, Rafael e Luca. Um abraço para o pessoal do Jundiaiense, do Reserva da Serra, em especial para o nosso amigo Roger, volante incansável, às vezes atacante. Roger Monstro, como sempre. Roger, Um grande abraço, jogador. Um abraço para você, Yuri, que fez aniversário. Um grande garoto, fez 15 anos. Tá aí a foto dele aí. Teve em casa lá, comendo uma pizzinha. Parabéns, você é um garoto de ouro. Estamos fechando o placar eletrônico. Obrigado pela presença de vocês. Grandes parceiros, amigos, comentaristas. Essa semana tem Copa e tem que ter bastante juízo também.
Um abraço, uma semana abençoada para vocês. Valeu! Boa semana! I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.